Pessoal, a aula vai ser relativamente curta de novo. Esse começo de disciplina é só para a gente relembrar alguns conceitos, principalmente os conceitos fundamentais que são bastante importantes para a gente conseguir seguir com essa disciplina. Com o passar do tempo, a gente está vendo muita coisa fundamental, né? Relembrando muita coisa, mas de repente vocês vão perceber que o nível vai subir bastante e abruptamente, tá? Bem, a gente está na segunda aula da disciplina de síntese orgânica, primeiro quadrimestre de 2022. A aula de hoje vai ser focada nos 6 pilares, pessoal. A gente vai falar sobre esse artigo que foi publicado no Journal Chemical Education. Ele é antigo e eu acho que isso daqui pode ser ainda melhorado, talvez. Mas é uma proposta de que, como é um artigo voltado à educação, é uma maneira de a gente conseguir trazer os conceitos fundamentais em química orgânica para que o aluno, seja de graduação, pós-graduação, consiga seguir a disciplina. Então esse autor aqui resolveu mudar um pouco a abordagem, né? Os livros e nos cursos na USP, Unicamp, um curso de química orgânica, eles sempre falam eles muitas vezes dividem por grupo funcional, né? Então fala de alcanos, alcenos, alcinos, e aí fala de tudo sobre eles, como são feitos, como eles reagem, e aí depois vai passando de função orgânica a função orgânica. Isso é um pouquinho, esse formato é bem desestimulante, eu acho, né? Então quem não curte muito química orgânica fica mais acaba rejeitando ainda mais. Explorando esses 6 conceitos principais, eu acho que o curso fica um pouco mais agradável, né? Porque você começa já a lidar bastante com reação e aí o aluno fica mais interessado porque sabe da importância da química orgânica, principalmente na indústria farmacêutica, agroquímica e indústria de fragrâncias, odores. Indústria alimentícia também usa bastante. Quais são esses 6 pilares, pessoal? São conceitos bem fundamentais mesmo, tá? Eletronegatividade, ligação covalente polar, efeitos estéricos, efeitos indutivos, ressonância e aromaticidade. No meu caso, na minha interpretação disso, eu acho que precisaria de mais um pilar, que é a estereoquímica, tá? Apesar de que efeitos estéricos estar bastante atrelado à parte de estereoquímica. Então, existe uma sequência lógica também aqui, né? Uma sequência conceitual. Então, para você entender ligação covalente polar, você precisa saber o que é eletronegatividade. Para você entender efeitos indutivos, você precisa identificar uma ligação covalente polar. Para você entender ressonância, provavelmente você vai precisar compreender um pouco de ligação, do modo geral, ligações pi principalmente, e aromaticidade também. Para entender aromaticidade, você precisa entender um pouco de ressonância. Vamos falar rapidinho desses 6 pilares, porque creio que isso já é de comum conhecimento da maioria de vocês. Vou falar rapidamente da eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência do elemento em atrair elétron. A gente sabe, aqui é só um pedaço da tabela periódica, mas a gente sempre acaba memorizando que a eletronegatividade vai nessa direção, né? A gente tem elementos menos eletronegativos, ou a gente pode chamar mais eletropositivos, indo na direção dos elementos mais eletronegativos. Então aqui são os elementos mais eletronegativos. Muitas vezes a gente teve que decorar aquela sequência, mais ou menos essa, pode variar um pouquinho. Essa aqui esses números é uma escala arbitrária do livro da Paula Bruis, mas é uma escala relativa. Eu não sei se eles pegaram o lítio como referência, mas o flúor é o maior, e aí você vai descendo à medida que esse valor vai diminuindo. Você vê que o carbono e o enxofre têm uma eletronegatividade muito próxima, então muitas vezes a gente troca aqui. O nitrogênio com cloro também, muitas vezes a gente vê uma série invertida aqui também. E por que isso é importante para a gente fazer, para a gente seguir o curso de Química Orgânica no modo geral, né? Porque entendendo a eletronegatividade, a gente acaba compreendendo o conceito de ligações químicas, né? De modo geral. A gente estuda lá no comecinho do curso de transformações químicas, de estrutura da matéria. As diferenças entre os tipos de ligações se dá pela diferença de eletronegatividade entre os átomos que fazem a ligação. Então, desde o começo a gente estuda a ligação iônica, né? A gente tem a ligação covalente e a ligação metálica,
que eu não sei porque muitos professores evitam falar um pouco da ligação metálica, né? Muita gente trabalha com materiais, acho que é importante entender um pouco do tipo de ligações metálicas. Dentro das covalentes, a gente tem a covalente polar e a polar, e principalmente entre esses dois tipos de ligação, a diferença se dá pela diferença de eletronegatividade, é o que faz caracterizar se uma ligação vai ser covalente ou iônica. A eletronegatividade aparece também muito quando a gente explora a teoria ácido-base. A teoria ácido-base é um tópico que em cursos de química orgânica é bastante explorado, né? Principalmente no começo, para a gente entender, a gente conseguir, batendo o olho na estrutura, se vai ser um ácido mais forte ou um ácido mais fraco. Quando a gente compara principalmente elementos do mesmo período da tabela periódica, vamos pegar lá o carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, por exemplo. Se a gente pensar nos ácidos desses elementos, a gente podia pegar aqui o metano, amônia, água e HF. Esses seriam as fórmulas desses elementos ligados ao hidrogênio. E quando a gente tira o hidrogênio, né, no equilíbrio, numa equação química geral de ácido-base, um ácido é uma substância que em água, né, ela se dissocia para liberar H+, A-. Então, se a gente imaginar a desprotonação desses ácidos, a gente vai ter essas bases conjugadas. Eu vou colocar aqui do contrário, vou colocar o hidrogênio depois. Tá? Aí a gente vai ter esses elementos aqui. Então, esses ânions aqui formados é justamente o ânion do ácido dissociado. Essa espécie aqui, em termos de equilíbrio, a gente chama isso de base conjugada. E esse trem aqui, pessoal, é importante porque ele é o que vai ditar se um ácido vai ser forte ou fraco. Então, pensando em equilíbrio, quanto mais estável for uma base conjugada, mais esse equilíbrio vai estar deslocado para a direita, pensando um pouco em Le Chatelier. Mais H+ eu vou liberar no meio, significa que menos associado vai estar esse ácido. Então, quanto mais deslocado para a direita, mais H+ eu vou liberar no meio, significa que o ácido vai ser mais forte. Para que esse H+ seja bastante liberado, esse A- precisa ser bastante inerte ou bastante estável, ou pouco reativo, se a gente falar isso assim, né? Então, usando ainda esse pilar da eletronegatividade, como que a gente usa esse conceito aqui para discutir as diferenças entre ácidos aqui do mesmo período? Se a gente pensar nessa sequência de ácidos, quem que é mais forte, né? É o HF, é a água, a amônia ou o metano? Então, para a gente saber discutir quem que é mais ácido desses quatro, tudo bem, a gente lembra que HF chama ácido fluorídrico, né? A gente não chama água de ácido, amônia de ácido e metano de ácido, muito menos ainda. Mas se a gente tivesse que explicar, né? Explique por que o HF é mais ácido. A gente tem que pensar sempre nesse conceito fundamental de equilíbrio ácido-base e pensar sempre na estabilidade da base conjugada. Esse é o caminho que a gente usa para interpretar. Então, pensando na base conjugada, essas quatro espécies são as quatro bases conjugadas. A gente tem aqui o F-, OH-, NH2- e CH3-. Eu já dei o spoiler aqui, esse aqui é mais estável, certo? É um ânion bastante estável. E esse aqui é muito pouco estável, muito reativo. Ora, se esse aqui é muito estável, significa que isso aqui vai estar bastante inerte. Eu vou ter bastante H+ no meio e o equilíbrio vai estar deslocado bastante para a direita. Se você tem uma base conjugada pouco estável, a tendência é justamente ele reagir com H+ e voltar para o ácido não associado, que é o metano. E por que esse é mais estável? Por causa justamente da eletronegatividade. Flúor é mais eletronegativo, a gente viu agora há pouco aqui na tabela. Então, quanto mais eletronegativo o elemento, melhor, mais fácil ele acomodar a carga negativa, mais estável ele vai ser. Quanto menos eletronegativo, menor a tendência de ele estabilizar a carga negativa, vai ser pouco estável e vai ser mais reativo. A eletronegatividade vai aparecer em vários outros conceitos, tá? No decorrer da disciplina, a gente vai falar sempre, vou falar a eletronegatividade vai ser a justificativa para muitos acontecimentos, muitos fenômenos, né, e muitos conceitos, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? O próximo pilar é a ligação covalente polar, né?
Para a gente entender o conceito de ligação covalente polar, eu já mencionei aqui, né, ela aparece aqui. A gente precisa entender um pouco o conceito de eletronegatividade, óbvio, né, o conceito anterior. Minha letra tá ruim porque por causa do meu tablet aqui, que é muito pequeno, preciso comprar um tablet maior. Né? Vendo entre os tipos de ligação, a ligação covalente, a palavra-chave é compartilhamento de elétrons, né? Ou elétrons compartilhados. Então, se você tem uma ligação covalente, é representado por esse traço. E esse traço aqui representa um par de elétrons sendo compartilhados entre dois átomos A e B. Se a diferença de eletronegatividade entre A e B é baixa, a tendência é ele ser um covalente apolar. Agora, se B for mais eletronegativo que A, aí a gente tem um caso de ligação covalente polar. Esses deltas minúsculos, essa letra grega delta minúsculo, ela simboliza uma densidade de carga. Não significa que é uma carga localizada. Se for carga localizada, aí a gente não tem mais uma ligação covalente, a gente tem uma ligação iônica. Então essa densidade de carga simboliza que o B é mais, está atraindo o par de elétrons para si, mas a ligação covalente ainda existe entre A e B. Né? Há uma diferença, ou seja, uma polaridade aqui. E alguns livros também simbolizam essa polaridade da ligação através de uso de vetores. A gente pode usar um vetor de momento dipolo para simbolizar quando ela é diferente de zero, significa que a gente tem um dipolo, ou seja, uma ligação covalente polar. No que isso implica no nosso curso? Bem, uma coisa que a gente não pode confundir é polaridade de ligação versus polaridade da molécula como um todo. Um caso que eu sempre coloco com os alunos, principalmente nos cursos de introdutórios, é o caso do tetacloreto de carbono. Então, apesar do tetacloreto de carbono ter várias ligações covalentes polares, né? Aqui, 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 aqui. Né? Como todas essas ligações são iguais, a gente tem um Mi resultante igual a zero. Tá? Apesar de ter ligações covalentes polares, a molécula ela é apolar. Molécula apolar, apesar de ter ligações covalentes polares. Outro exemplo, CO2. Né? A gente tem um momento de polo para cá e um momento de polo para cá, só que o somatório vetorial desses momentos de polo é igual a zero. Também é uma molécula polar. Para a gente saber se vão se cancelar, a gente precisa, obviamente, lembrar um pouco de geometria. Tá? Então, o conceito de ligação covalente. E para a gente saber se a molécula como um todo também vai ser polar ou apolar, a gente tem que ter lembrar um pouco de geometria. E lembrar um pouco de geometria, você precisa entender também um pouco de VSPR e assim vai. Tá? Só relembrando alguns conceitos relacionados a esse tópico. Tá? Mas o importante para o curso, principalmente além disso aqui, né, a decorrência disso, principalmente quando a gente descobre se a molécula vai ser polar ou apolar, é porque ela dita muito sobre as propriedades físicas, né? Em questão de solubilidade, ela vai falar para a gente se ela é solúvel ou insolúvel em água, por exemplo, né? E algumas propriedades físicas também. Certo? Isso aqui está muito relacionado, então, às forças intermoleculares. Eu estou colocando várias palavras-chave aqui, mas acredito que isso seja de conhecimento de todos. Então, a presença de ligações covalentes polares vai ditar se a molécula vai ser apolar ou polar, vai depender muito da sua geometria. E sendo polar ou apolar a molécula, ela vai indicar se ela vai ser solúvel ou pouco solúvel, dependendo do solvente, e vai ditar também em termos de propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição. Um exemplo clássico que a gente coloca sempre nos livros é comparar etanol com éter dimetílico. O etanol ele tem essa forma molecular C2H6O, né? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, e o éter dimetílico também tem C2H6O. Mas por causa da ligação covalente polar do carbono ligando ao oxigênio, principalmente pelo fato de eu ter um hidrogênio, uma ligação OH, né? Isso faz com que eles exerçam ligações de hidrogênio, né? E as forças intermoleculares do tipo dipolo, ligações de hidrogênio aqui e aqui um dipolo, isso vai fazer com que isso tenha umas propriedades físicas distintas em relação a outra molécula, apesar de ter a mesma forma molecular, né? Então, muita coisa aí para se comparar. Outra coisa importante da ligação covalente polar é a gente prever alguns
conceitos de reação. A gente já viu isso na aula passada. A gente vai trabalhar muito com esses dois tipos de reação: nucleófilo indo atrás de eletrófilo e base indo atrás de ácido. Principalmente em reações envolvendo nucleófilo e eletrófilo, o nucleófilo sempre vai ir atrás de um eletrófilo. E quando a gente tenta identificar onde que é o eletrófilo, ou onde que é o ácido, onde que é a base, tá? A gente precisa lembrar quem que é mais eletronegativo, né? E quem vai ser mais suscetível ao ataque de uma espécie rica em elétrons. Então, quando você tem um átomo com densidade de carga positiva, ele vai ser obviamente atraído ou por um nucleófilo ou por uma base, né? Se o A for hidrogênio, por exemplo, a base vai ser a espécie rica, vai atuar como base. Se for um carbono, ele vai ser reagido com um nucleófilo. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma ligação carbono ligado a um halogênio, carbono halogênio mais eletronegativo, isso aqui vai ser mais suscetível ao ataque de nucleófilos. Se você tem um hidrogênio ligado a um halogênio, você tem um ácido, né? Muitas vezes aqui você pode ter uma base abstraindo o hidrogênio. Então, tem que saber que tipo de ligação, quem é mais positivo e quem é mais negativo. Para ajudar, é só lembrar dos conceitos de ligação covalente polar. Então, esse lance da polaridade, eu esqueci desse slide. Então, lembrar também que polaridade da ligação não vai, dependendo da geometria, é o que vai dizer se a molécula vai ser polar ou apolar. Então, a gente tem alguns exemplos de moléculas polares, por causa da presença de ligações covalentes polares, mas a geometria e o somatório dos vetores de dipolo são diferentes de zero. Agora, se você tem uma molécula simétrica, né, no ponto de vista geométrico, e todas as ligações iguais, né, por mais que tenham ligações covalentes polares, as moléculas podem ser apolares. Tá? Sempre lembrar no caso da polaridade de molécula, contra a polaridade de ligação. O próximo pilar são os efeitos estéricos. Efeitos estéricos está muito atrelado ao tópico de estereoquímica. Então, a gente vai dedicar uma aula, a próxima aula vai ser dedicada exclusivamente à estereoquímica, um resumão extenso de estereoquímica. Principalmente na parte de análise, a gente vê o uso bastante da análise conformacional. Se vocês lembrarem o que é análise conformacional, é só pegar o exemplo aqui do etano, está na minha mão aqui na câmera, tá? Quando a gente estuda o etano, eu coloquei esses hidrogênios em verde para conseguir diferenciar melhor, né? O que seria análise conformacional? Conformação é diferente de configuração. Conformação seria diferentes, vamos dizer assim, diferentes poses do etano. Então a gente tem uma conformação assim, né? Onde todos os hidrogênios estão eclipsados, ou a gente pode ter uma conformação assim, onde eles estão alternados. Então, existem energias diferentes. Dependendo da conformação, a energia da molécula muda, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando eles estão eclipsados, certo? A gente diz que há um certo impedimento estérico, né? Um efeito estérico causado pela proximidade desses hidrogênios. Então, em termos de energia, essa conformação tem uma energia um pouco mais alta do que essa conformação aqui, tá? Sempre pensando que essa molécula está girando, se contorcendo dinamicamente, no processo dinâmico. Né? Nessa conformação, esses dois hidrogênios já estão um pouco mais distantes. Né? Então, a energia, por causa do efeito estérico aqui, vai ser menor, vai ser um pouco mais estável. Então, a gente sempre tem aqui o caso como que a gente ilustra no papel, né? Como a gente tem o vídeo e tem isso aqui fica mais fácil de visualizar, né? Presencialmente também. Mas no papel a gente usa muito projeções. E uma das projeções que a gente utiliza para principalmente estudar essas moléculas mais simples é a projeção de Newman, que é aquela que você tem uma bola, você tem esse ponto aqui para indicar o carbono da frente, e você tem as três ligações para mostrar as três ligações do carbono atrás. Tá? Então você pode ter esse tipo de conformação, que a gente chama de alternada, e essa aqui eclipsada. É como se a gente pegasse a molécula do etano e olhasse no eixo da ligação carbono-carbono. Existem outros tipos de projeções para a gente estudar um pouco a análise conformacional, principalmente na parte de configuração. Não é mais para conformação, é mais configuração. A gente vai ver também outros tipos. Então a gente vê o caso aqui do etano. A análise conformacional também aparece em projeções. É a projeção cadeira, né?
Estrutura cadeira, o que é estrutura cadeira? É um caso típico, bastante específico do ciclo hexano. Eu sei que muitos de vocês estudam outras moléculas, estudam outros tipos de reação, né? Mas nas disciplinas introdutórias de orgânica a gente sempre explora o ciclo hexano, que é o anel de 6. Aqui está o ciclo hexano sem os hidrogênios, mas se a gente colocar todos os substituintes, a gente vai ter um trambolho mais ou menos desse tipo aqui. E aí, se vocês perceberem, se eu colocar um pouco mais de lado, esse seria a conformação que a gente chama de cadeira. Existem infinitas conformações, toda molécula tem infinitas conformações, mas ele sempre destaca as mais estáveis ou as mais importantes. Então esse aqui, se você olhar os carbonos em preto, a gente tem aqui algo que lembra um pouco uma cadeira de praia, né? Tá? Aqui seria o encosto e aqui seria o apoio do pé, certo? E se você girar um pouquinho, você sempre vai ver essa cadeira de um lado ou do outro, certo? Agora o encosto está aqui e o apoio de pé está aqui. Então se eu girar um pouquinho, voltou. O importante daqui é visualizar os substituintes em branco e em verde, tá? São todos hidrogênios aqui no ciclo hexano. Você vê que esses verdes estão todos em volta, estão rodeando mais ou menos assim, enquanto que os brancos estão apontados para cima ou para baixo. E existe na conformação cadeira, principalmente do ciclo hexano, as conformações do ciclo hexano, tem um processo que a gente chama de inversão de cadeira, que é o que eu vou fazer aqui com esse modelinho. Eu vou inverter a cadeira e olha o que aconteceu. Agora os verdes estão apontando para cima ou para baixo e os substituintes em branco eles estão apontando para fora do anel. Essa inversão cadeira aqui é importante porque sem quebrar a ligação, as posições dos substituintes em verde e branco se mudam bastante. E isso afeta bastante, principalmente quando a gente analisa reações, pessoal. Deixa eu voltar a cena aqui só para o OBS. Então a gente tem aqui as estruturas ciclo hexano, pessoal. Se você precisar desenhar no papel, existe cada livro tem uma mandinga diferente de como desenhar o ciclo hexano, tá? Eu costumo fazer assim. Se vocês tiverem um papel e caneta, você pode até desenhar juntos aqui. A gente costuma começando a desenhar duas retas paralelas, só que uma um pouquinho mais afastada da outra. Faz um V ao contrário e aqui junta as duas ligações, tá? Parece o estado de São Paulo, né? Vou fazer de novo aqui. Agora vamos fazer do outro lado, cadeira do lado inverso. Você desenha duas paralelas, faz um V para cima, um V para baixo, e aí você tem a outra estrutura cadeira. Esse aqui sai feio, hein? É treinando mesmo. É só você pensar naquele símbolo da Budweiser, né? Parece um pouco. Eu vou fazer um pouquinho mais horizontal. Faz um V em cima, um V de ponta cabeça para cá, e aí você liga as duas pontas, tá? Esse não é o mais fácil, esse não é o mais difícil, não. O mais difícil é colocar as posições axiais e equatoriais. Eu vou colocar as posições axiais em verde. O que estiver apontando para cima, você está vendo aqui uma ponta de seta apontando para cima, você põe para cima. Ou você tem uma ponta de seta apontando para baixo, você põe para baixo. Uma ponta para cima, para cima. Uma ponta para baixo, cima, para baixo. Essas são as posições que a gente costuma chamar de axiais. Agora eu vou pôr as equatoriais em roxo. As equatoriais são um pouquinho mais complicadas, é só fazer um esquema de retas paralelas. Isso aqui é paralelo a isso, isso aqui é paralelo a isso. Isso aqui é paralelo a isso, isso aqui é paralelo a isso. Isso aqui é paralelo a isso, isso é paralelo a isso. Tá? Então desenhei aqui toda a estrutura do ciclo hexano no papel. Aqui, o que acontece, pessoal? Quando você inverte a cadeira, que é o mais difícil é outra coisa também bastante difícil de visualizar, as posições aqui, vamos chamar isso aqui, vamos supor que você tem um substituinte em axial nesse carbono aqui, e você tem um substituinte em B no carbono vizinho em equatorial. Se você desenhar o ciclo hexano no plano, você percebe que esse A está para cima e o B também está um pouquinho para fora, né? Tem equatorial, mas ele também está apontando para cima. Então a relação entre A e B, ela é cis, né? Ou estão desse jeito, né? Apontando para cima, a gente fala que está em cis, certo? Quando a gente inverte a cadeira, que foi o que eu fiz agora há pouco, sem quebrar as ligações, as posições se mantêm. A numeração do carbono se mantém. Só que o que é axial agora vira equatorial. Então a gente tem mais ou menos isso aqui, tá? E o que era equatorial vira axial, tá? Então fica tudo mais ou menos assim. Então um pouquinho
torto, tá? Esse aqui. Então, se você perceber que o jeito que eu desenhei aqui, eu não quero me estender muito no ciclo hexano, tá, pessoal? Mas sempre gosto de explorar ele. Tá? Esse 1 aqui é esse aqui. E o 2 é o segundo, é o logo abaixo dele, então seria esse carbono aqui. O A, quando você inverte a cadeira, ele continua para cima, só que o que está em axial vira equatorial. Então ele está para cima ainda, mas está em equatorial. E o B que estava em equatorial fica axial, mas continua sempre apontando para cima. Então a relação entre A e B, a relação cis-trans continua, se mantém. A única coisa que muda é que enquanto que um está em axial, o outro vai estar em equatorial, um vai estar em, acaba invertendo, mas acaba mantendo a mesma direção. Quem nunca teve isso na disciplina de curso de Química Orgânica, eu sugiro que vocês dêem uma estudada um pouquinho, dêem uma olhada. Existem vários vídeos na internet que explicam um pouco mais sobre a análise, a projeção cadeira do ciclo hexano, tá? Ok? E onde que o efeito estérico entra, né, nessa jogada aqui? Então, se o grupo A for bastante volumoso, por exemplo, um CH3, então vamos redesenhar aqui com CH3, tá? Eu coloquei ele em axial. Quando você tem ele em axial, grupos volumosos começam a ter impedimento estérico com esses hidrogênios também em axial, tá? Então, se eu expandir esse CH3, vai ter um hidrogênio aqui grandão. Então, a tendência é ele estar sempre na conformação mais estável, que seria, não essa, porque eu desenhei a mesma cadeira de novo, seria a conformação, invertendo a cadeira aqui agora, seria em equatorial saindo do plano, tá? Porque aí eu não vou ter o impedimento estérico. Então tem um efeito estérico aqui que faz com que a conformação mais estável seja com a metila apontando em equatorial. Então aqui ele está em equatorial e essa metila aqui está em axial. Tá? Quando o grupo é muito volumoso, existe o efeito estérico que faz com que ele seja equatorial axial. Efeitos estéricos aparecem em vários momentos, pessoal. A gente vai ver também, principalmente, deixa eu só lembrar aqui, em reações, várias reações a gente vai ver o efeito estérico, não vai dar para falar muito aqui hoje. A gente também tem os efeitos indutivos. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, quiser que eu repita, vocês falam aí, tá? Professor, eu tenho uma dúvida do que o senhor acabou de dizer. O senhor falou que a gente tem que colocar, quando está na conformação cadeira, a gente tem que mostrar qual está mais estável, a conformação mais estável. Aí o senhor falou da metila, ele ficar em equatorial. Sempre, por ele ser um grupo grande, ele sempre vai ser mais estável na equatorial, independente se for metila ou outro elemento? Muitas vezes, isso aí a gente vai ver a tendência quando você tem grupos volumosos, esses grupos volumosos estarem sempre em equatorial. Isso a gente vai visualizar bastante. Deixa eu apagar aqui. Essa pergunta é pertinente, eu acho que cria essa dúvida sempre. Quando a gente faz uma reação de eliminação, por exemplo. Eliminação com um grupo, você tem que ter um grupo de saída, tá? E você tem um CH3 aqui do lado. Dependendo da relação entre X e CH3, se eles tiverem cis ou trans, a reatividade vai ser diferente. Vamos supor que você vai fazer uma E2, que é uma eliminação bimolecular. Para você prever que tipo de produto vai sair, a gente precisa desenhar a estrutura cadeira, tá? Opa, como assim? Rapidinho. Meu PowerPoint está dando pau aqui. Mas dependendo como estiver X, por exemplo, se o X estiver para cima, vamos supor que esses dois estão apontados no mesmo lado, estão em cis. Né? Se o X eu coloquei assim, o CH3 vai estar assim. Para que ocorra uma E2, existe uma regra na E2 que a eliminação tem que ser antiperiplanar. Tá? Tem um H aqui e um H aqui. Eles estão antiperiplanar, é muito parecido com isso aqui, que a gente viu agora no etano. Eu preciso ter o grupo de saída e o hidrogênio antiperiplanar. Ele tem que estar mais ou menos assim. Eles não podem estar um saindo para fora e o outro para cima. Tá? Um tem que estar para baixo e o outro tem que estar para cima em carbonos vizinhos. É o que está acontecendo nesse carbono aqui e nesse carbono aqui. Então, a I2 precisa de uma base. A base vai abstrair esse hidrogênio, vai formar uma dupla e expulsar o grupo de saída. Mas eu posso eliminar por esse caminho também. Então você vai ter dois produtos aqui. Deixa eu só desenhar rapidinho. Talvez esteja CH3 aqui
ou com CH3 aqui, tá? Rapidinho. Mas dependendo se ele for trans, se a gente pegar o caso trans, vai mudar um pouco. Se você fizer a mesma reação agora usando uma relação entre X e metila trans, na hora de você fazer a eliminação ou tentar prever os produtos de eliminação, vamos colocar o X em equatorial para que a gente consiga visualizar os hidrogênios antiperiplanares, né? Então, se o CH3 está trans, ou seja, se o X estiver para cima, o CH3 tem que estar para baixo. E o CH3 agora está ocupando a posição axial agora. Por mais que eu tenha um hidrogênio aqui em equatorial, a eliminação não ocorre aqui por causa do H e do X não estarem em antiperiplanar. O único que está em antiperiplanar é esse. Então a tendência no composto trans é ocorrer apenas um produto de eliminação. Eu vou formar um produto de eliminação aqui e o CH3 vai continuar apontando para cá. Então eu vou formar só esse produto aqui. Não sei se você enxergou um pouco. Então por isso que grupos volumosos precisam estar em... assim, se a gente não faz nenhuma reação, só analisando a estrutura, essa estrutura seria menos estável, certo? E a estrutura mais estável é fazendo a inversão dessa cadeira. Então a gente vai ter... Minha máquina quebrou aqui, depois eu vejo o que é. Seria assim, tá? Com os dois grupos em equatorial. Então toda vez que você tiver um grupo diferente de hidrogênio, esse grupo provavelmente vai ser maior e a tendência é ficar sempre em equatorial. Tem umas pegadinhas que, sei lá, você tem um grupo tec-butil, um grupo grandão assim, e você tem um outro grupo aqui, tá? Se eu falar que eles estão em cis, qual que é a conformação mais estável do cis, esse com esse? Né? Então você tem que desenhar a cadeira, colocar os dois grupos apontados no mesmo lado, colocar o metil para cima, o outro tempo tem que estar para cima, porque eu estou falando com cis. E você vê que esse aqui, essa pata de galinha aqui está para cima, está em axial, é muito menos estável. Vamos inverter a cadeira aqui e ver o que dá. Tá? Nesse caso aqui, não tem jeito, o CH3 vai ter que estar para cima. Por quê? Porque o tec-butil vai estar em equatorial. Então o equilíbrio aqui vai estar um pouquinho mais para cá do que para cá. Entendi, professor. Tá? Obrigada. Nada. Então, continuando aqui, a gente tem os efeitos indutivos. Efeito indutivo seria uma forma de a gente falar que é uma doação, retirada de elétrons através das ligações sigma, tá? Que são as ligações simples. Para a gente entender um pouco mais isso, a gente, óbvio, de novo, precisa... O conceito de eletronegatividade aparece aqui, depende da gente compreender a eletronegatividade e depende também de conseguir identificar ligações covalentes polares. Onde que aparece isso aqui? Vamos pegar... a gente tem o Renan, trabalha aí com bioquímica, né? Na verdade com síntese de peptídeos. Eles usam muito no laboratório um ácido chamado ácido trifluoacético, TFA. O que é o ácido trifluoacético? 3 flúors ligado no carbono, ligado no outro carbono, oxigênio, OH, certo? Ele tem não vou colocar o pK dele. Tem o ácido comum dele, né? O parente mais conhecido, que é o ácido acético, que é o ácido normal. Ao invés de flúor, eu tenho hidrogênios. Eu pergunto para vocês, quem que é o mais ácido? O TFA, o ácido trifluoacético ou o ácido acético, tá? Para a gente saber disso, a gente, de novo, tem que lembrar a teoria básica de ácido-base. A teoria ácido-base, se você tiver num concurso, né, numa prova escrita, sempre desenhe isso aqui num cantinho e sempre lembrem que para um ácido ser forte, ele precisa liberar bastante H+ no meio. Para que ele libere bastante H+, ele é igual para todos, tá? Então o que vai mudar é o A. Então esse A pode ser o acetato, pode ser o cloreto, pode ser o sulfato. Então esse A aqui, ele precisa ser o mais estável possível para que libere bastante H+, esse equilíbrio esteja bastante deslocado para a direita e esse ácido seja forte. Então a gente sempre tem que pensar, de novo, na figura da base conjugada. Quais são as bases conjugadas desses dois aqui? Para economizar tempo, eu vou apagar aqui. É esse e esse, certo? É só tirar um hidrogênio e colocar a carga no átomo mais eletronegativo. Então a carga negativa vai ficar aqui no oxigênio, certo? Essa parte aqui, o carboxilato, não tem tanta diferença, né? Tanto aqui e aqui. Então, onde será que tem diferença aqui?
tem nos flúor, nos átomos de flúor, pessoal. O parâmetro que a gente usa para medir forças de ácidos é o pKa. Tá? pKa é definido como menos log da constante de acidez relacionada a esse equilíbrio aqui. Ka é... Eu não vou entrar na parte matemática, tá? Mas ele está atrelado justamente às concentrações dessas espécies no equilíbrio. Quanto mais eu tiver desses dois em relação a esse, obviamente vou ter um Ka maior e o pK vai ser mais baixo. O pK do TFA, se não me engano, é em torno de 2, eu posso estar errado, tá? E do ácido acético em torno de 4,7. Então significa o quê? Se eu tenho um pK muito baixo, eu tenho um pK um ácido forte. Então quanto menor o pK, ácido mais forte. pK alto, ácido fraco, certo? Então esse ácido acético é mais fraco que o ácido trifluoacético. Por quê? Vem do efeito indutivo. Essa carga negativa aqui, ela está perambulando entre os dois oxigênios por ressonância, que é o próximo pilar, pessoal. Mas como eu já falei bastante, eu vou falar rapidinho lá. O que faz com que esse trem aqui seja mais ácido é porque isso aqui está mais estável. Ou seja, isso aqui é mais estável que isso aqui. Lembra quando a gente falou de eletronegatividade? O fluoreto ser mais estável que o hidróxido, que o amideto, que o CH3-? Mesmo princípio. Por que isso aqui é mais estável? Porque esses átomos de flúor, essas ligações covalentes aqui, que são todas ligações sigma, os átomos de flúor são mais eletronegativos, então eles vão atrair os elétrons para si, através das ligações sigma, e isso ocorre a longa distância. Isso vai fazer com que essa espécie aqui, essa carga negativa, fique mais deslocalizada, não só por ressonância, mas também por efeito indutivo, enquanto que esses hidrogênios não vão fazer nada, tá? Então vou ter só ressonância aqui, enquanto que aqui vou ter ressonância e efeito indutivo. Então essa carga negativa vai ficar mais deslocalizada. Mais deslocalizada significa que eu vou ter a base mais estável. Tendo a base mais estável, vou ter o equilíbrio mais deslocado para a direita, vou ter um Ka mais alto, vou ter um pK mais baixo e vou ter um ácido mais forte. Isso ocorre em várias situações, pessoal. Eu estou colocando só um exemplo, mas depois a gente vai ver outros tipos de efeito indutivo. Tem um efeito indutivo muito característico, que a gente aprende logo no começo, que é a estabilidade de carbocátion. Então, provavelmente, quando vocês fizeram a prova de exame de ingresso ou tiveram que estudar para alguma prova de orgânica, uma das coisas aqui era memorizar que o carbocátion terciário é mais estável que o carbocátion secundário, que é mais estável que o carbocátion primário, né? De onde vem esse conceito de estabilidade de carbocátion? Veio de um tipo de efeito indutivo específico que eles acabaram dando um outro nome, que chama de hiperconjugação. Não sei se tem aqui um slide, tá? Hiperconjugação é um tipo de efeito, eu particularmente chamo isso de efeito indutivo também, porque os pares de elétrons, aqui as ligações sigma, é uma doação dos elétrons dos grupos metila para estabilizar um carbono que está com carga positiva. Esse carbono aqui, que tem um orbital P vazio, é o carbocátion. Ligado a ele tem uma ligação sigma carbono-carbono, e esse carbono possui ligações CH. Cada ligação CH aqui é um par de elétrons e ocorre uma sobreposição desse orbital, dessa ligação CH com o orbital P vazio, tá? Representado aqui por esse pontilhado, tá? Mas nada mais é que uma tentativa de doar esses elétrons para estabilizar essa carga positiva. Quanto mais ligações CH eu tiver, mais estável vai ser esse carbocátion. Por isso que um cátion metílico é muito menos estável que um carbocátion tecbutílico, por exemplo. Tá? Isso é uma das primeiras coisas que a gente ensina em química orgânica, né? Principalmente por causa das reações de substituição, mas muita gente passa batido e depois esquece, tá? Mas é um tipo, eu considero como um tipo de efeito indutivo. Aqui é um efeito retirador. É um efeito retirador que a gente vê aqui. Mas existe o efeito contrário, que é o efeito de doação, onde esses grupos aqui estão doando elétrons para estabilizar o carbocátion. Tem isso aqui eu já falei um pouquinho na aula passada, de ressonância. Ressonância seria algo muito parecido com o efeito indutivo. O efeito indutivo está muito atrelado às ligações sigma, e ressonância está mais atrelada às ligações pi, tá? As duplas. E isso pode ocorrer na forma de
doação ou retirada de elétrons através das ligações π. A gente viu o conceito de ressonância, o uso da seta de ressonância, que é essa daqui, né? Para simbolizar duas espécies em ressonância, onde A e B não existem, são estruturas que a gente chama de estruturas contribuintes de ressonância. Okay? Não existe as estruturas contribuintes, o que existe é o híbrido, que é a combinação das estruturas contribuintes. E onde que ela aparece? Aparecem vários conceitos, tá? Só para a gente lembrar um pouco da aula passada, vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu tenho esse ânion, eu tenho esse cátion aqui. O que significa essas cargas negativas? A gente tem um carbono aqui, um par de elétrons desemparelhados. Aqui eu tenho um carbono aqui com par de elétrons com deficiente par de elétrons, tá? Então esse aqui seria um carbocátion, esse seria um carbânio. Como é que a gente ilustra o efeito de ressonância nesses dois casos aqui, tá? Aqui eu tenho uma carga negativa. Então esse carbono aqui, ele tá com tem CH2, ele tá com 8 elétrons aqui, tá? Tá com octeto. Então você não move o par de elétrons para ele, porque ele vai ficar com 10 elétrons. Lembra das regrinhas básicas da aula passada? A gente tem as regrinhas básicas lá do octeto, respeitar sempre a regra do octeto, tá? Tem que uso correto das setas e o balanço de carga. Então aqui eu não vou mover esse par de elétrons da dupla para estabilizar essa carga negativa, é o contrário, é sempre da espécie do par de elétrons desemparelhados em direção a um carbono neutro ou deficiente de elétrons. Então daqui eu vou fazer isso e ir para cá. Quem vai ficar com 10 elétrons? Esse carbono agora. Se ele vai formar uma dupla, esse carbono que tem um hidrogênio aqui, ele vai ficar com 2, 4, 6, 8, 10. Então para que esse carbono não fique com 10, eu promovo esse par de elétrons π para virar uma carga negativa. E aí a gente vai ter o quê? Vou ter isso aqui. No caso de baixo, que é um cátion, a gente move, aí sim, esse carbono agora, ele está com 6 elétrons. Está com um par de elétrons a menos. Então, eu estabilizo ele, certo? Uso só essa seta, para que esse carbono vai ficar agora... Opa, deixa eu usar outro. Eu preciso aprender um shortkey para mudar de cor aqui, mas eu não sei. Eu tenho que colocar uma dupla para cá, só que de novo, sem esquecer do balanço de carga, né? Ele não fica neutro do nada. Se eu tenho uma espécie positiva aqui, eu tenho que ter uma espécie positiva aqui. Então esse carbono agora ficou agora com 3 ligações. Então agora ele está com um par de elétrons a menos. Por que isso aqui é importante? A gente vai ver isso principalmente em aromaticidade, né? Ressonância é uma coisa que acontece em aromáticos. E também a gente entender algumas diferenças, principalmente saber diferenciar por que uma espécie é mais ácida do que a outra. De novo, eu usei lá na aula passada o exemplo do etóxido contra o acetato, né? Quem é mais estável, essa espécie ou essa espécie, tá? Aqui eu tenho uma carga localizada. E essa carga aqui, ela pode perambular nos dois oxigênios. Eu tenho uma estrutura, mais de uma estrutura contribuinte de ressonância. Quando você gera estruturas contribuintes de ressonância, isso mostra que a carga está deslocalizada. E de novo, se a gente voltar no slide lá, carga deslocalizada garante mais estabilidade da base conjugada. Mais estabilidade da base conjugada, você vai ter um ácido mais forte. Tá? Então por isso que o ácido acético é mais ácido do que o etanol. O etanol tem um pK em torno de 15, enquanto que o ácido acético tem um pK em torno de 4,7. Né? Então o ácido acético, o próprio nome já diz, é um ácido, ele vai ser mais ácido que o etanol. Por questão de ressonância. Dúvidas? Sempre lembrando, então, a gente desenha muito no papel sempre uma estrutura contribuinte de ressonância para ajudar a facilitar, principalmente na hora de desenhar reações, mecanismos, a gente acaba sempre desenhando estruturas contribuintes, na maioria das vezes. A gente desenha muito pouco o híbrido, tá? O híbrido é mais para representar a estrutura real, né?
que mais chega perto do real, certo? Mas quando a gente desenha o acetato assim, né, não tá para facilitar o desenho, normal. Só lembrar que isso aqui não existe. O que existe é que o oxigênio tá, os dois oxigênios estão compartilhando a carga negativa. Na bioquímica, a ressonância aparece sutilmente, principalmente para descrever quando a gente descreve estruturas de proteínas, né? Aqui tem uma estrutura, aqui está mostrando várias ligações, forças intermoleculares, né, que existem entre pedaços de resíduos, envolvendo resíduos de aminoácidos. Mas não é aqui que aparece ressonância. Ressonância é justamente essa fita verde aqui, ó. Por que os livros economizam para desenhar aqui uma fita para ilustrar a cadeia de aminoácidos, né? Essa cadeia de aminoácidos a gente ilustra muito nos livros com fitas, justamente pelo caráter de dupla entre o carbono e o nitrogênio, né? Então existe uma ressonância aqui daqui para cá, certo? Como a ligação carbono-nitrogênio adquire um caráter de dupla, certo? Isso faz com que a ligação peptídica tenha um caráter planar, e imaginando isso em toda a cadeia, isso vai fazer com que a gente possa interpretar essa sequência de aminoácidos como uma fita, certo? Aí a forma como essa fita está disposta, aí a gente começa a interpretar a estrutura secundária, a estrutura terciária, né? Os tipos de conformação dessas sequências de aminoácidos, se é alfa-hélice, se é beta-preguiada, se tem alça, né? Esse tipo de coisa. Para encerrar, eu vou falar de aromaticidade. Aromaticidade é um caso específico de ressonância envolvendo moléculas cíclicas com uma certa quantidade de elétrons pi dentro desse ciclo. Tá? Então existe uma regra para a gente conferir se uma determinada estrutura vai ser aromática ou não. Por que essa aromaticidade é tão distinta das outras coisas? Principalmente em termos de reatividade, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, se você tem uma dupla só, você joga bromo, né, que é um líquido, vai acontecer uma reação, os dois bromos vão adicionar na dupla. Agora, se você pegar o benzeno, que a princípio, olhando no papel, tem 3 duplas, se você jogar bromo não acontece nada, tá? Não vai acontecer nada. Você precisa jogar bromo e um catalisador para a reação acontecer. Quando você joga bromo e um catalisador, aí ocorre uma reação. Só que enquanto que ocorreu uma adição, ou seja, os dois bromos foram adicionados na dupla, aqui o bromo substituiu o hidrogênio. Aqui ocorreu uma substituição. Então, em termos de reatividade, os aromáticos têm uma reatividade bem distinta em relação a alcenos ou alcinos. Por que é uma reatividade tão distinta aqui? Eu esqueci da figura aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu esqueci da figura de colar aqui. Mas o sistema aromático, a aromaticidade, na verdade, é uma estabilidade que esses compostos têm a mais. Isso faz com que eles sejam mais difíceis de reagir, tá? Então a gente não parece que são 3 duplas, mas essas 3 duplas estão em ressonância. Isso acaba gerando um sistema aromático. Como a gente faz para caracterizar um aromático? Faltou aqui várias coisas, mas vou colocar como exercício, tá? Existem vários critérios, mas existem 2 principais, 3 principais. Uma molécula ser aromática, ela precisa ser cíclica, precisa ser planar e precisa ter um número ímpar. Aí vai bugar vocês. Acho que já está. De pares de elétrons pi. Você tem que ter um número ímpar de pares de elétrons pi. No caso do benzeno, eu tenho um par, 2 pares, 3 pares de elétrons pi. Então, ok. Ele é planar? É planar. Ok. Ele é cíclico? É cíclico. Ok. Então, o benzeno é o sistema aromático mais conhecido. Se a gente pegar o ciclo octatetraíno, eu ia colocar isso como exercício. Oh, meu Deus. Tem que fazer um pneuzinho assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Né? Então, eu tenho um anel de 8, cíclico. Ok, ganhei. Eu tenho um sistema planar? Não. Tá? Então,
de novo, tem que entender um pouco do... Geometria é uma coisa muito pouco difícil de a gente prever, né? Mas nesse caso aqui, fizeram estudos provavelmente de raio-x e viram que a estrutura do ciclo octatetraeno, apesar de ser cíclico, não é planar. E muito menos possui número ímpar de pares de elétrons π. Eles têm 4 pares de elétrons π. Tá? Então ele tem um número par de pares de elétrons π. Também não faz com que ele seja aromático. O número ímpar pode ser quantos? Pode ser 1, 3, 5 e assim vai. Existe um sistema aromático de um par de elétrons π? Existe. Que seja cíclico e planar? Existe. Se a gente pegar um anel de 3 e colocar uma dupla, eu tenho um sistema cíclico, tenho um sistema planar e eu tenho um número ímpar de pares de elétrons π, certo? A princípio, isso aqui parece ser aromático, né? Que é o ciclo propeno. Mas ainda falta algumas coisas para a gente garantir. Então aparecem umas regrinhas a mais aqui. Que, por exemplo, esse CH2 aqui, ele não vai entrar em ressonância. Preciso ter um sistema em ressonância, tá? Então como faz com que esse CH2 eu consiga fazer ressonância com esse carbono aqui? Tirando um par de elétrons. Tá? Então esse chapéuzinho aqui parece um chapéu de padre, na verdade agora virou um cátion ciclopropênico, tá? Cátion ciclopropenil, isso, ciclopropenílico, né? Aí sim, quando você tem um cátion aqui, ele vai entrar em ressonância e aí sim eu vou ter um sistema aromático, tá? Então ele vai ficar nos 3 carbonos aqui. Então esse seria o sistema aromático mais simples. Mas ele é tão instável, pessoal. Por mais que seja a aromaticidade garanta um pouco de estabilidade, ele é um sistema um pouquinho difícil de trabalhar. Então, por que os aromáticos são pouco reativos? Como um sistema aromático ele é sinônimo de estabilidade, qualquer coisa que você tente reagir, principalmente se você faz uma adição na dupla, para gerar esse intermediário, por exemplo, você quebra a aromaticidade. Então, se a gente pensar em diagrama de energia, você tem um sistema aromático e você gera esse carbocátion, você tem uma barreira energética um pouco elevada para fazer isso, tá? Porque o sistema aromático tem uma certa estabilidade. Agora, em duplas, aí esse gap de energia não é tão alto, então por isso que ele consegue fazer reações de adição. A tendência quando você tem um carbocátion arílico é ele voltar a ser aromático. Então por isso que ele não faz adição, tá? É mais fácil você regenerar a aromaticidade do que fazer uma adição e quebrar a aromaticidade. Você vai criar um produto menos estável que o aromático. Então a gente viu aqui todos os 6, tá? Esse aqui eu vou dedicar uma aula porque tem muita informação, mas a gente vai fazer bastante exercício para tentar ajudar a fixar um pouco esses conceitos, tá? Dúvidas? Então eu pensei, na verdade eu tinha que pensar alguns exercícios aqui e acabou não dando tempo, na verdade, tá? Eu vou colocar aqui umas estruturas, vamos brincar um pouco com ressonância, que eu acho que é o que mais assusta, se o botão me ajudar. Vamos ver, vamos fazer esse aqui primeiro, depois eu penso aqui. Vamos fazer um exercício, eu vou dar uns 5 minutos, depois a gente tenta resolver juntos. É para vocês compararem a acidez do ciclohexanol contra fenol. Questão clássica de prova de ingresso, viu, pessoal? De pós-graduação, né? E do ácido acético contra o ácido nitroacético. Vamos lá, pessoal. A gente finaliza a aula de hoje depois desses exercícios aqui. Ciclohexanol, fenol. A gente sempre, então, de novo, sempre falo para vocês, questões relacionadas a equilíbrio ácido-base
sempre imaginar essa equação geral e sempre pensar na figura da base conjugada. Ok? Então a gente sempre tem que imaginar, hidrogênio sempre vai ser liberado para essas espécies. Então o que muda é a estrutura da base conjugada e ela que vai ditar quem vai ser mais estável, quem vai ser menos estável e consequentemente vai falar se vai ser um ácido mais forte ou não, tá? Então fazendo aqui do ciclohexanol, a gente tem essas duas espécies aqui. Vou fazer com verde. Essa e essa. Ok? Essa carga negativa aqui, ela não tem para onde ir, pessoal, tá? A gente tenta imaginar alguma forma de deslocalizar a carga, estabilizar essa carga para deslocalização, mas a gente não consegue. E essa daqui? O que pode acontecer, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Sofre efeito de ressonância? Isso, tá? E aí, de novo, justifique. Se a pergunta fala justifique, você tem que justificar através de estruturas, desenhando estruturas e demonstrando o efeito de ressonância nessa estrutura. Então vamos lá. Para desenhar uma estrutura de ressonância do fenolato, de novo, a gente tem que lembrar da notação da dupla seta. Jogar essa carga, o que eu posso fazer? Não sei, vou jogar ela para formar uma dupla. Só que esse carbono que tem 4 ligações vai ficar com 5. Então eu preciso promover o par de elétrons π, porque ressonância só está atrelado a sistema π. Então eu ponho essa dupla aqui para virar uma carga. E essa carga vai para cá. Então eu vou ter algo do tipo isso. Eu vou ter uma dupla aqui. Eu vou ter que apagar, não vai ter jeito. Vou ter a carga negativa agora aqui, certo? Essa dupla não mexi e nem nessa dupla aqui. Acabou? Não. Eu posso continuar desenhando outras estruturas de ressonância. Só vou desenhar aqui uma prévia. O que pode acontecer agora? Quando você tem carga simples, dupla, é muito propenso que vai ocorrer ressonância, tá? Então, se você estiver com dificuldade de visualizar se vai ter ressonância ou não, é só pensar no sistema carga simples dupla. Tem uma carga simples dupla. Então, seja ela positiva ou negativa. Sumiu aqui. Sumiu a carga. Sumiu as estruturas que eu desenhei. Vai aparecer tudo dobrado aqui. Tá? Então, tinha uma carga negativa. Vai virar dupla. E a dupla vira carga. Eu vou desenhar numa cor só, tá, pessoal? Senão vai ficar muito devagar aqui. O que aconteceu agora? Carga vira dupla, dupla vira carga. Não mexi nesse lado. O que eu posso fazer agora? Carga vira dupla, dupla vira carga. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. O que acontece agora? Carga vira dupla, dupla vira carga. Dupla, dupla e dupla. Certo? Pessoal, essa estrutura aqui é igual a essa? Não é idêntica a essa. São duas estruturas contribuintes. Não são idênticos, tá? Você percebe pela alternância das duplas. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 estruturas contribuintes de ressonância. Então, quanto mais você conseguir criar estruturas contribuintes de ressonância, isso faz com que esse sistema seja, o híbrido seja um pouco mais estável. E aqui eu não tenho como criar outras estruturas de ressonância, tá? Então, como isso aqui, essa carga negativa está perambulando não só no oxigênio, mas no sistema aromático, nesses 3 carbonos, isso faz com que ele seja mais estável, certo? Mudando um pouco o assunto, se eu pensar agora numa reação entre nucleófilo e eletrófilo, certo? Pensando no eletrófilo aqui. Esse oxigênio, vamos pensar, a gente pode pensar, tá? Aí depois a gente vê aqui. Se pensar numa reação nucleófilo-eletrófilo, vai ter o O- vai atacar o E+, né? Agora, se a gente pensar no sistema, uma reação nucleófilo-eletrófilo, há uma grande chance de ocorrer reações nessas posições aqui, ó, além do oxigênio, tá?
Então aqui a gente tem o lance da substituição eletrofílica aromática, onde o oxigênio está dirigindo orto e para, nas posições orto-para do aromático. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, quando você tem um substituinte no sistema aromático, você tem um outro substituinte, eles podem ter a relação entre x e y é uma relação orto, a relação entre x e z meta, e a relação entre x e w é para, né? E quando a gente estuda as reações envolvendo aromáticos, a gente não vai falar dessas reações de novo, porque não vai dar tempo, mas existe o que a gente chama de dirigência. Então, se o grupo X, que no caso aqui é o oxigênio, você percebe que as cargas negativas ficam sempre nessas posições em azul, ou seja, no orto, nos dois orto e no para, a reação que você fizer com o fenol, ela vai ocorrer preferencialmente nessas posições. Então, numa prova, no concurso, como que você responderia tudo isso? Você desenharia as estruturas, né? Enfatizava a importância da estabilidade da base conjugada, desenharia as bases conjugadas respectivas do ciclohexanol e do fenol e mostraria as estruturas contribuintes de ressonância do fenolato e dizer que eles, pelo fato de haver várias estruturas contribuintes de ressonância, faz com que essa base conjugada seja mais estável que a outra. Isso vai fazer com que ele seja mais ácido. O pK do fenol acho que está em torno de 9 e do ciclohexanol está em torno de 15, tá? Então faz com que ele seja mais ácido. Nesse segundo exemplo é só pensar também igual, pensar sempre na base conjugada e ver o que pode acontecer para que uma base conjugada seja mais estável que a outra, tá? Então isso tem a ver com o que a gente viu agora há pouco, certo? Enquanto que aqui foi ressonância, aqui é efeito indutivo, certo? Então o grupo nitro retira elétrons através das ligações sigma. Você não pode ter ressonância? Tem ressonância aqui no sistema carboxilato, só que tem nos dois, então não vai dar para diferenciar por ressonância. Tá? A estrutura de Lewis do grupo nitro é essa, então o nitrogênio vai atrair elétrons para si, apesar de ter mais eletronegativos, tá? É um grupo retirador de elétrons, tanto por efeito indutivo como por efeito de ressonância. Então ele vai atrair elétrons para si, através das ligações sigma. Provavelmente isso daqui vai estabilizar mais que isso aqui. Fui infeliz aqui porque a gente viu o caso do trifluoracético, que é muito parecido, né? Tem um efeito de número de grupos. Então, se eu tivesse entre 1 flúor e 3 flúor puxa mais que 1 flúor, e aí o efeito indutivo pode estar relacionado à quantidade de átomos, tá? Tudo bem, pessoal? Lembraram desses conceitos? Esse em azul aqui a gente vai começar com ele na aula que vem, porque eu esqueci como que era a cara do exercício. Esse aqui a gente tenta fazer na aula que vem. Vou fazer esse aqui rapidinho antes de ir embora, tá? É uma pergunta de ressonância ainda. Eu tenho essas duas estruturas contribuintes de ressonância, tá? Essa com carga negativa no oxigênio e essa com carga negativa no carbono. Você vê que não são a carga aqui fica no oxigênio e no carbono. Então tem uma diferença entre essas duas estruturas, né? Não são simétricas como no carboxilato, tá? Esse aqui é o sistema enolato, né? São as estruturas contribuintes do enolato. A pergunta é: quem tem mais cara do híbrido? Esse da esquerda ou da direita? E por quê? O da esquerda? Por que o da esquerda? Que a carga está no elemento mais eletronegativo, oxigênio. Isso. É bem simples a resposta, tá? Mas é para a gente visualizar que existem diferenças entre contribuintes de ressonância. Por mais que você desenhe várias estruturas contribuintes de ressonância, sempre vai ter o híbrido, quando é o conjunto de todos, ele vai ter a tendência de ter mais cara de uma das estruturas contribuintes, tá? Então, como o Leonardo já disse, como essa carga negativa está ligada num átomo mais eletronegativo que o carbono,
Então a cara do híbrido vai ter mais essa cara do que essa daqui, tá? Mas nada impeça que isso aqui também haja reações envolvendo essa espécie aqui. Então, tanto é que quando a gente estuda o sistema química dos enolatos, né? Essa espécie aqui reage mais com espécies eletrofílicas mais, que a gente fala, mais duras, tá? E essa aqui reage com espécies eletrofílicas mais moles, vamos dizer assim, tá? Então esse aqui reagiria mais com hidrogênio, ou esse aqui reage mais com carbono eletrofílico, tá? E assim vai. Então, dependendo, muda um pouco. Tem estruturas de ressonância onde o híbrido pode ter mais cara de um do que a cara do outro, tá bom? Eu não quero explorar muito, que já passou 1h30, mas essas aulas iniciais, assim, só para dar relembrar algumas coisas, né? Revisitar algumas coisas, para a gente estar mais preparado para as próximas aulas, tá? A próxima aula a gente já vai começar com retrossíntese, se tudo estiver ok. E aí, retrossíntese, vocês vão perceber que tem coisas... para quem nunca viu retrossíntese, vai começar a causar um pouco de confusão, né? Vai começar a bugar um pouco. Mas assim, vamos começar bem devagar de retrossíntese também, começar bem no comecinho. E aí a gente vai aprofundando, tá? Dúvidas?